Olá galera, tudo bom? Eduardo aqui. Voltamos com a segunda parte da programação para o Tetris. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado porque tem algumas manipulações com índices e preste bem atenção porque é um pouquinho complicada essa parte. A primeira parte foi só a definição de estrutura. Quem já está acostumado com Python pode até pular aquela parte. Não se preocupe porque a gente só definiu aqui, criou as funções iniciais, os construtores. Nesse vídeo eu quero fazer o quê? Eu quero conseguir pelo menos fazer uma peça, desenhar ela e fazer com que ela desça no grid. Esse é o objetivo desse vídeo. Então vamos lá para o código. Então tem aqui a minha classe peça. A gente tinha aqui comentado o grade e o size, que eu falei, que é o tamanho da grade. Então se você for perceber aqui nas peças, vou trazer aqui esse aqui, em específico. Se você reparar no tamanho dessa peça aqui, opa, deixa eu tirar aqui. Ele vai ter aqui, ó, 3 de altura, 2 de largura. Entretanto, se eu virar ela tem 3 de largura e 2 de altura. Então ela sempre vai variar entre 3 de altura e 2 de largura e 3 de largura, 2 de altura. Assim como as outras peças, se você pegar o quadrado, se você pegar o L, se você pegar outras peças, a maioria delas é formada por 3 por 3. A única exceção é aquele grandinho lá, que ele é formado de 4 quadradinhos um embaixo do outro. Então é 4 por 4. Então vamos lá nessa. Nisso aqui eu vou fazer, então, vou definir como se fosse uma pequena grade para representar a peça. Então eu vou falar, vou dizer aqui, ó, um tipo da peça. Isso aqui eu tinha colocado, mas coloquei aqui no construtor o tipo da peça. Vou falar, se o tipo for igual a 1, então a minha grade será a cobrinha lá. Vou fazer a cobrinha. Então, aqui dentro eu tenho as colunas e fora eu tenho as linhas. Eu vou precisar de 3 colunas, 3 linhas. Então, a coluna será 0, 1, 0. Porque aqui é a coluna, então eu estou escrevendo aqui, mas imagina ele nessa posição, 0, 1, 0. Que é a mesma coisa que aqui, ó, 0, 1, 0. Aqui vai ser a próxima coluna, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, 0, 1, 1 e finalmente 0, 0, 1. Então, e eu vou também colocar o tamanho dessa peça, porque é para eu diferenciar nas grades de 3x3 ou grade de 4x4, no caso 3. E aí para descer a gente tem que colocar a função desce, que é a função que vai fazer com que a peça desça. Para isso, a gente precisa verificar se não tem nada embaixo da peça. Eu preciso pegar cada posiçãozinha dessa grade que a gente criou, ver a posição em que ele está na grade, baseado no x, no y que a peça está, e aí a gente calcula um para baixo e verifica, tem alguma coisa embaixo nas posições que tem 1? Se não tiver, então desce a peça. Se tiver, não desce a peça. Como que a gente vai fazer? A gente tem que verificar para cada posiçãozinha dessa na grade. Então, eu vou fazer, ó, para um i no range size, ou seja, ele vai de 0 até 2, e para um j no range de size também, de 0 a 2 novamente, para eu ir para cada elementozinho dessa gradezinha menor. Eu vou fazer o quê? Se eu preciso aqui de uma tela, preciso passar a tela em que eu vou estar comparando, que vai ser a grade. Se a grade da tela, no caso, na linha, agora tome cuidado porque a gente está usando linha e coluna, mas linha, se for ver no desenho, ele é um Y e coluna é um X. Então só cuidado com isso. Então na grade, linha, vamos pensar junto. Linha, ele vai ser o Y. Então na posição Y, em que a peça está, Y. Beleza? Na posição Y mais 1, ou seja, na posição abaixo, tem alguma coisa? É 0, 1. E o X
é a mesma posição. Então eu só coloquei aqui a posiçãozinha em que aquele quadrado estaria na grade. Nessa posição dentro da grade, tem alguma coisa diferente de 0? Se tiver, então dou um retorno 0, que ele não conseguiu descer, não consegue descer. Do contrário, ele continua verificando. Então ele foi para a primeira posição aqui. Imagina que o quadrado aqui, eu fiz até um desenho aqui. Cadê? Blá, 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 blá. Cadê? Eu tinha feito um desenho aqui, bonitinho. Aqui. Então eu tenho aqui um quadradinho, ó. Ele vai para essa posição aqui, ó. Primeira posição. Eu vou verificar se aqui nessa posição, atrás dele, imagina que o meu quadrado está aqui nessa posição. Só que atrás dele tem o grid. Então, no fim das contas, se a peça pode estar lá, então significa que não tem nada. Mas são dois elementos, um sobrepujando o outro. Então, nessa primeira posição aqui, embaixo no grid, vai ter alguma coisa? Lembra que esse 1 aqui é da peça e não do grid. Inicialmente o grid está vazio. A peça só pode estar aqui porque ele está aqui. Então imagina que está tudo zerado se não fosse esse quadrado aqui que é a peça. Então embaixo dessa posição aqui tem alguma coisa no grid? Só que um outro detalhe. Essa posição aqui tem 0. Então é como se não tivesse um bloquinho. Então não faz diferença se eu descer ele. Então não preciso, na verdade, quando tem zeros aqui, verificar. Eu preciso verificar só se tem um 1 aqui. Se eu tenho essa pecinha aqui e tiver um outro quadradinho aqui embaixo, aí sim eu preciso me preocupar. Se não, o espaço em branco não vai fazer diferença. Eu só vou fazer uma verificação genérica para que qualquer peça que eu colocar dentro dessa função funcione. Então, basicamente, nessa posição y 1, x, e aí eu verifico, aliás, y mais 1, x, e aí eu verifico se tem um 1 dentro da pecinha. Então, no caso, a gente está olhando essa primeira peça, eu vou multiplicar por ela. Eu vou multiplicar pela self.grade. Aí eu estou fazendo i, linha, j, coluna, né? Então, linha, coluna, a mesma coisa aqui, linha, coluna. Então, i, j. Então, na posição 0, 0, tem o quê? Eu tenho um 0, então isso aqui vai multiplicar por 0. E no fim das contas, isso vai ser igual a 0. Então, aliás, isso aqui vai dar 0. 0 é diferente de 0? Não, então não vai retornar errado. Certo? Agora, quando ele for para o próximo, o j adicionou, então ficou 0, 1. Ele está verificando esse aqui. Grade vai ser igual a 1? Vai, beleza, então isso vai valer esse valor aqui. A tela da grade aqui é 0. Embaixo aqui, ó, estou verificando esse elemento aqui, esse coluna. Embaixo é 0 atrás da grade, aqui, ó, olhando aqui atrás, é 0, porque não tem peça nenhuma. Então, beleza, aqui vai dar um valor 0. 0 é diferente de 0? Não, então, beleza, não vai retornar o 0, não vai entrar aqui dentro desse if. E assim ele vai fazer para todos os elementos. Se ele achou alguma coisa que não pode mover a peça, então não vai mover. Do contrário, o que eu faço? Se eu passei por todas as verificações e não deu problema nenhum, eu vou aumentar o meu y. Lembrando que o y começa de 0 e vai aumentando. Então, meu y vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao meu y mais 1. E eu retorno um 1 só para indicar que a peça pôde descer. Então, essa é a função. Vamos fazer a função que desenha, porque aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. 9 minutos. Espero que dê uns 15 minutos nesse aqui. Vamos lá. A função de desenha aqui no game. Eu tenho a minha tela. Na verdade, eu vou desenhá-la. Vamos desenhar aqui embaixo só para fazer funcionar um pouco. Só para um teste, certo? Então, o que eu vou fazer?
Nela eu vou criar os retângulos. Então, self, vou criar então para cada elemento dentro da tela. Então, para um me range que, então vou desenhar, vou fazer largura e altura. Ao contrário, né? Linha, vamos fazer sempre assim, linha, coluna. Então, altura para J em range que largura. Então, vou passar um por um e vou desenhando dependendo se tiver alguma coisa ou não. Então, se a tela, que é o T, grade e J for diferente de 0, ou seja, se tiver algum elemento lá dentro, eu vou desenhar. Então, vamos lá, eu tenho que fazer na verdade isso tanto para a peça quanto para a tela. Como na tela não vai ter nada de começo, eu vou fazer só para a peça, certo? Então eu vou dizer se a grade P de J, aí agora no fim das contas eu vou ter que fazer a peça size. Então eu vou ver aqui dentro do quadradinho menorzinho da tela, o IJ é diferente de 0, então eu vou criar um quadrado aqui, self.canvas.create. Olha, esqueci a função. Deixa eu abrir aqui uma cola. Create polygon. Tá, create polygon. Create polygon. Eu acho que é com Y. Polygon. Vamos ver. E aí, quais que são os argumentos desse polígono? Eu preciso dar cada um dos pontos do quadrado. Então, esse quadrado vai estar na posição... o primeiro, uma posição X. Self X. Vamos lá, agora colocar a cuca para pensar. Posição X vai ser o tanto vezes lado, que é o lado do quadrado. Então, posição X, ele vai estar lá. Se tiver no zero, vai ser 0 vezes lado, que vai dar 0. Então, vai jogar ele lá pro... Opa! X. Vai jogar ele lá para a esquerda. E o Y, self.y vezes lado. Esse aqui é o primeiro. Agora o segundo, vamos fazer aqui ele deslocado um pouco para a direita. Que ele será... Vou aumentar aqui o tamanho dessa tela. Self.y vezes... Aliás, x, né? A próxima posição, self.x vezes lado. Aí eu aumentei para cá. Então, mais lado. E o y não aumentei nada. Então, vai ficar self y vezes lado. Self... Opa, ele está muito grande, na verdade. Por isso que ele não está cortando. Então, agora o quadrado de baixo. Então, no quadrado de baixo, eu aumentei tanto o lado. Aumentei, na verdade... Vou fazer para cá, né? Vim para cá, agora eu vou vir para cá. Então, esse aumentou tanto um lado para a direita quanto um lado para baixo. Self x vezes lado mais lado. E o self y vezes lado mais lado. E por fim, o último aqui de baixo. Então eu vim aqui em cima, desenhei esse aqui de baixo e aqui. Nele, o meu y aumentou. Aliás, eu começo pelo x, né? X lado vezes lado. Agora ele está aqui no x, no comecinho, então ele não aumenta. E o meu y aumenta. Y vezes lado mais lado. E, se eu não me engano, eu preciso de uma cor para ele.
Então eu vou dar um split aqui, vou colar de novo só para ver o argumento que eu utilizo. Create polygon, vamos ver. É um fill com yellow, ou qualquer cor que quiser. Deixa eu fechar aqui. Então, isso aqui precisa ser uma lista. Vamos voltar aqui para o começo. Opa. É uma lista. E aqui eu tenho um fio igual, vou colocar blue, azul, que nem tá novo. Vamos colocar um green, só para vocês acreditarem que é diferente. Green. Então, beleza. Ele vai desenhar, toda vez ele vai pegar e desenhar a peça que está descendo. No run, então vamos criar uma peça. Vou criar aqui atrás. Uma peça, minha peça, self.p é igual a nova peça. Ela vai começar na posição X, vou colocar no 3. E o Y vou colocar na posição 1. Começou um pouquinho embaixo, que nem essa cobrinha aqui em cima. E o tipo da peça eu vou colocar 1, que é a cobrinha que eu defini. Então eu criei uma peça. Tá, para cada uma... Tá, então vamos lá. Então enquanto for verdade, self.desenha. Vou desenhar aqui a peça. E eu vou dar aqui um self.p.desce, que é a função que a gente criou aqui em cima. Desce. E eu tenho que passar a tela para essa função. Então, self. Nossa, minha garganta já está se desgastando, minha voz já está se desgastando de falar com vocês. É o T. Vamos lá, vamos rodar, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu entrar aqui no caminho. Beleza. O nosso é o Tetris 3. Agora é o momento que a gente cruza o dedo para ver se não vai... De praxe, acontece um erro. Break outside of the loop. Deixa eu ver... Vou comentar essas funções aqui que a gente não está usando por enquanto, só para não ter problema. Ai, ai. Acho que não tem mais nenhum break. Beleza, vamos salvar. E vamos retornar aqui pro... Opa! Tem mais coisa aqui. O que está faltando? Faltando 3 argumentos. X, Y e o tipo. Mas em que linha que isso está acontecendo? Está acontecendo na linha 94, que chama a 60. Então vamos lá. 60. Linha 60. O self-p, porque ele é uma peça. Então vamos definir aqui uma peça inicial. Peça inicial, que vai ser a mesma coisa lá embaixo que a gente tinha feito. 3, 1 e o tipo 1. Foi isso que a gente fez aqui embaixo. Foi 3, 1, 1. E eu não vou definir essa peça aqui. Eu vou simplesmente desenhar. Tem mais uma coisa aqui. Esse self-x é da peça. Todos esses self-x, self-y são tudo da peça. São todos da peça, na verdade.
Então, só fazendo correções. Opa. Esse era o x vezes lado. Gente, eu recebi já a pergunta do pessoal tirando dúvida dos códigos. Eu não tenho problema em ajudar a tirar dúvidas dos códigos. Eu não vou ficar te dando a resposta porque dá muito trabalho fazer isso, mas eu não tenho problema em tentar te dar uma ajuda, mais ou menos uma direção. Só que lembre-se que programação, qualquer errinho, ele dá alguma coisa. Se você esqueceu um ponto, ele vai dar erro no programa. Dependendo de onde está, geralmente ele vai dar erro no programa. Então, assim, você tem que ser bem cuidadoso. E quando você roda, ele te dá onde que está o erro. Aqui, ó, na linha 60. Ele te dá onde que o seu erro está. Então é fácil de você conseguir achar onde que está o erro. Geralmente, se parar um pouquinho para analisar. Vamos lá, tem mais um aqui, mais um erro. Vamos ver que erros são esses. Idle tasks, provavelmente eu escrevi errado esse idle tasks. Vamos pular mais uma vez. Cansa isso. Qualquer coisa que você usa a cabeça, cansa. Entretanto, essa canseira faz você crescer. Ó, idle tasks é só com um D, viu? Mais um erro aqui. Opa. Mais um erro aqui por conta de uma pequena letrinha. Vou tentar de novo. Deixa eu dar um clear aqui para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem. Opa! Deu certo! É que ele apareceu aqui no canto. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade dele porque ele está um pouco rápido. Então eu vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui dele, aumentar o tempo em que ele demora para rodar de um para o outro. Para tempo de eu trazer a telinha aqui para trás. Olha o que ele está acontecendo. Diminuir um pouquinho mais esse tempo, 150. Só para a gente analisar o que está acontecendo aqui nesse código. Ó, ele está aumentando como se fosse uma linha só. Que é bem estranho, né? Então, uma linha descendo. Vamos ver o que aconteceu no código para ele estar uma linha descendo. Primeiro, toda vez que eu vou desenhar, antes disso eu tenho que deletar tudo. Self.delete all. Porque eu tenho que deletar tudo que tem na tela e desenhar de novo. Vamos ver o que acontece agora. Opa! Self-delete. Esqueci o comando de novo. Vamos lá. Split. Gente, não se preocupem com a questão de esquecer código. Dificilmente você vai decorar, são alguns códigos que você usa de vez em quando. Qual que é o código que deleta? Eu não vou lembrar. E eu tenho outros códigos em que eu tenho essas informações. Então não precisa ficar se preocupando. O que você tem que fazer é lembrar onde que você procura. Ó, faltou um canvas aqui, porque eu tenho que deletar do canvas. Vamos ver se rodou. Opa! Ó, uma pecinha caindo. Estamos melhorando. Ainda tem alguma coisa errada porque não desenhou o negócio inteiro. Mas, vamos lá. Alguma coisa a gente já desenhou. Vamos ver esse código aqui. Desenha para id range, para size. Se a grade IJ é diferente de 0, ou seja, quando tem 1, então eu vou desenhar. Desenhei um quadrado. Só que está faltando algumas coisas ainda. O que falta? Deixa eu imprimir aqui, ó. Ao mesmo tempo em que eu for
que eu for escrever aqui... Não, peraí, deixa eu pensar aqui em cima. A minha grade está aqui. P grade e J for diferente de 0, eu vou de 0 até tudo mais. E eu vou criar um polígono. Deixa eu pensar aqui. Eu vou colocar aqui algumas mensagens para ver o que está acontecendo. Imprimiu. Não, vou fazer assim, ó. Vou imprimir o self.p.grade. Self.p.grade. Eu vou imprimir o que está aqui nessa grade. E o meu end eu vou fazer ser igual a isso aqui. E toda vez que acontecer isso, eu pulo uma linha. Então vamos ver o que ele vai imprimir. Opa! Tá, ele imprimiu alguma coisa um pouquinho estranha aqui. Mas beleza, vamos identificar o que está acontecendo. O tempo está passando, mas é assim que programa, gente. Dá um problema, a gente pega, arruma e continua. Vamos ver. I, J, se for diferente, estou imprimindo só se for diferente. Eu quero imprimir sempre, independente se for diferente ou não. Então, eu vou colocar aqui nessa posição. Vamos ver? Opa! Deixa eu dar um pause. Teoricamente, ele desenhou a cobrinha aqui, ó. Só que ela está invertida. Para desinverter, eu vou fazer um J, I. E aí ele vai imprimir a cobrinha do jeito certo aqui no terminal. Vamos ver? Deixa eu cancelar aqui. Então vamos ver se ele imprimiu a cobrinha certo. Tá certo, ó. Isso aqui é uma peça. E ela está fazendo a cobrinha aqui. A única coisa é que ela não está imprimindo direito. Ele está fazendo um quadradinho apenas descendo. Vamos ver por que acontece isso. Self px, self py, px vezes lado, py vezes lado. Sim. Faltou uma coisa. Eu tenho que fazer aqui px vezes lado, mas eu tenho que adicionar também a posição em que está. Então, se eu estou no i igual a 0, beleza, é só o x. Se eu estou no i igual linha, coluna, i seria linha. Linha, coluna, tá. Eu acho que eu fiz um pouquinho errado aqui. Mas vamos consertar só esses índices aqui. E depois a gente arruma. Então vamos fazer aqui, ó. O primeiro quadradinho, ele não está... Ele está no zero aqui, que é essa posição aqui, ó. Aqui em cima, ó, se olhar, ela está nessa posição. Quando eu venho para o próximo x, o x da minha peça é o mesmo. Ele vai estar indicando aqui onde começa a peça. Mas eu tenho que dizer que eu andei um quadradinho para o lado. Ou seja, eu vou adicionar no primeiro nada. Na verdade, em todos eu tenho que adicionar. Ó, eu vou fazer o x mais linha coluna. Então, o x é a coluna. Então, é j mais j. E todos eu faço isso. Todos os y eu faço mais o i. E todos os x eu faço mais j. Só um tempinho aqui para arrumar isso. Y é i.
E o X é o J. Y é o I. X é o J. Y é o I. E acabou. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Opa! Ó a pecinha caindo. Caiu e ele deu um problema. O que aconteceu? Ele chegou no fundo, ele não conseguiu mais descer. Acabou. Deu um erro. Na verdade, deu um erro. Tá fora de... Deu index out of range. Ou seja, ele tentou descer mais do que deveria. O que não poderia ser. Mas basicamente é isso. A gente conseguiu então fazer uma peça e conseguiu fazer ela descer. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como fazer ela se mover para um lado e para o outro e evitar que ela bata no chão. Aliás, evitar que ela não bata no chão, evitar que ela... E eu vou fazer com que ela fique no chão, ela bata, chegue no chão e não desça. Ela trave aqui, cria outra peça, começa a descer outra peça. Então vamos lá, acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais comprido do que eu esperava. Esse é um jogo um pouquinho mais complexo, mas vamos fazer ele juntos. Uma coisa que eu gostaria de recomendar também, uma coisa que eu uso, são aceleradores de vídeo. Se você procurar no Google, você tem alguns exemplos de aceleradores de vídeo em que você consegue... O próprio YouTube ele tem um acelerador de vídeo, você consegue acelerar um pouquinho, mas tem alguns que deixam você utilizar algumas teclas no teclado que eles deixam você facilmente adiantar ou atrasar o vídeo. E isso facilita bastante algumas coisas que você já sabe, algumas coisas que fica um pouco enrolado. Eu assisto bastante tutoriais, bastante explicações, reviews de produtos, coisas eletrônicas. E algumas vezes eles entram em algumas coisas que eu já sei, algumas coisas que eu já vi em outros vídeos. E é bem interessante você utilizar um acelerador de vídeo para essas partes, porque você consegue ouvir 2 vezes mais rápido. Então um vídeo que tem aí 10 minutos, você consegue assistir em 5 minutos. Então isso ajuda bastante. Mas é isso. E vamos para o próximo. É isso aí.